pessoal, tudo bem? Hoje na nossa disciplina de Manejo Integrado de Pragas e Doenças, ministrado pela professora Maria Maiara, os alunos Eduardo, Gabriel e Thalia, que sou eu, iremos falar um pouquinho para vocês a respeito das doenças na cultura do milho. Bom, pessoal, a produtividade do milho ela é influenciada, entre outros fatores, pela ocorrência de doenças que causam manchas foliares e podridões no colmo e nas espigas. E para reduzir ou até mesmo para prevenir essa incidência de doenças, algumas práticas de manejo são recomendadas, como escolher variedades e híbridos que são resistentes, semear em épocas recomendadas, usar sementes tratadas com fungicidas, adotar a rotação de culturas, aplicar adubo seguindo a análise de solo, a recomendação da sua análise de solo, realizar a semeadura da população e arranjo de plantas recomendados, prevenir o controle de insetos, pragas e plantas daninhas que também ocasionam o aparecimento de doenças, colher o mais cedo possível e usar o controle químico somente quando necessário. Bom, essas práticas, elas reduzem o potencial de inóculo, porque aumentam a resistência das plantas às doenças e contribuem também para a redução da população dos patógenos na sua lavoura. Bom, o maior índice de área foliar das plantas do milho acontece na fase do pendoamento, quando também inicia o período crítico da cultura ao aparecimento das doenças foliares, que se estende até a fase do grão pastoso. Bom, pessoal, durante esse estágio de desenvolvimento, acontece o enchimento de mais de 90% dos grãos da espiga. Por isso é importante que nesse momento as folhas estejam sadias para produzir os frutos similares. Bom, menor área foliar causa o enfraquecimento das plantas, o que implica numa menor produtividade das lavouras. Bom, uma das formas para prevenir as doenças do milho consiste na pulverização de fungicidas. Só que, porém, essa pulverização tem que ser acompanhada de um monitoramento, a partir da incidência dessas doenças na sua lavoura. Bom, pessoal, e o milho, ele possui estágios, conhecido do VE até o R5, R6, e esses estágios, pessoal, também definem o aparecimento das doenças, que tem doenças que aparecem em determinado estágio dessa planta. Aqui, como vocês podem ver, que são os estágios fenológicos do milho, e a partir desses estágios, desde a germinação até a maturação do milho, tem as doenças, que são específicas de cada estágio. Como aqui eu vou mostrar para vocês o calendário de doença do milho, as doenças foliares que estão aqui, essas são as doenças foliares, as mais conhecidas, as ferrugens, as manchas, mancha branca e as doenças de espiga, principalmente as podridões, e as fases de aparecimento dessas doenças, as foliares, mais na parte foliar, desde da parte do estágio V3, vai até a parte do pendoamento, das espigas, da maturação já do milho, e as doenças de espiga que mais na fase a fase de maturação, a fase do desenvolvimento das espigas até a última fase, E então, pessoal, é necessário também ter um conhecimento desses estágios do milho e saber a característica de cada doença que vai atacar cada fase desse milho. Bom, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho para vocês quais são as doenças foliares, as de podridão de colmo e as doenças que causam a podridão de espiga. Bom, as doenças do colmo, elas são conhecidas por podridões do colmo ou podridão da base do colmo, e também pode causar podridões nas raízes e nas espigas. Quando atingem o colmo, provoca danos pela morte prematura das plantas, ou porque causam acamamento. Bom, os patógenos apodrecem os tecidos da medula, sendo seus danos mais expressivos a partir da maturação fisiológica.
Bom, as plantas atacadas por podridão do colmo têm o primeiro e o segundo entrenó com lesões pardas, negras ou rosadas. Vai ter algumas imagens a seguir para ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, quando acontecem alterações externas na cor do colmo, o tecido da medula se apresenta apodrecido e separado da camada externa, com os feixes vasculares desintegrados, o que facilita o tombamento da planta, o caimento, quando a planta cai, no caso. Bom, podridões nas espigas causam diminuição da produtividade e principalmente, né, pessoal, a diminuição da qualidade dos grãos. Em geral, a intensidade dos danos dessas doenças é maior em lavouras onde não é realizada a rotação das culturas, principalmente quando são conduzidas pelo sistema de plantio direto. Bom, sobretudo, né, acontece elevada precipitação pluviométrica entre a polinização e a colheita, também facilita o aparecimento dessas doenças. Bom, a infecção dos grãos pode acontecer pelo estigma, pela penetração do fungo na ponta ou na base da espiga ou até mesmo pela seiva. Esses fungos eles atacam os grãos, os quais exibem sinais de sua colonização, que são também conhecidos como os grãos ardidos. Esses grãos possuem micotoxinas que, além de reduzir o valor comercial e nutricional dos grãos, eles causam a intoxicação nos animais. Bom, agora vamos falar um pouquinho dessas doenças para vocês. E aí, galera, meu nome é Gabriel e eu vou estar falando um pouco para vocês aqui sobre as doenças que afetam a cultura do milho, começando pela mancha de antracnose. A mancha de antracnose se manifesta em plântulas e plantas do milho. Nas plântulas, incide nas folhas primárias, causando o amarelecimento das bordas e elas gradativamente secam. Nas plantas, os sintomas surgem nas folhas mais velhas e nas nervuras, caracterizando por pequenas lesões ovais e irregulares com aspectos encharcado. A doença ela vai aparecer nas folhas mais velhas da planta e nas nervuras, causando lesões ovais e irregulares. Estádios V2 até o V8. Mancha branca. Os sintomas da mancha branca caracterizam pelo aparecimento de lesões arredondadas que inicialmente apresentam aspectos de encharcamento anassarca, cuja coloração é verde clara ou clorótica. Elas surgem nas folhas mais velhas e passam para as folhas mais altas da planta quando as condições climáticas são favoráveis. Ou seja, elas vão aparecer nas folhas mais velhas da planta e vão passando para as folhas mais altas acima delas. Isso quando as condições climáticas são favoráveis. Estádios VT até o R4. Eumintosporiose. Os sintomas surgem aproximadamente uma semana após o início da infecção, caracterizando-se por lesões elípticas de coloração marrom clara. Elas medem de 2,5 cm a 15 cm de comprimento. Apresentam bordas bem definidas que tornam escuras devido à frutificação do fungo. A expressão do sintoma dessa doença pode variar dependendo do híbrido. Ou seja, os sintomas dessa doença elas vão aparecer aproximadamente uma semana após a planta ter sido infectada. Estádios VT até R4. Cercosporiose. Os primeiros sintomas da cercosporiose acontecem na fase de floração das plantas, surgindo principalmente nas folhas baixeiras. Esse patógeno coloniza o limbo foliar, provocando áreas necróticas. As lesões são paralelas às nervuras, com formato linear retangular de coloração verde-oliva. Ou seja, os primeiros sintomas dessa doença elas vão aparecer na fase de floração da planta e surgindo estruturas reprodutivas do fungo denominado picnídeos. Ou seja, essa doença ela comete lesões que vão se alongando na folha e vão dilacerando o tecido vegetal da planta. Estádios VT até R.
predominantemente alongado, de coloração marrom clara, mas que se tornam marrons escura. À medida que a planta se aproxima da fase de maturação, podendo adquirir coloração preta, essas pústulas promovem o rompimento da epiderme, liberando os uredósporos, que são os esporos típicos do patógenos. Ou seja, essa doença ela é caracterizada por pústulas que atingem os dois lados da folha. Estádios V10 até R4. Antracnose. Os sintomas da antracnose são visíveis principalmente a partir da maturação fisiológica das plantas, quando inicia o processo de senescência natural da planta. A doença caracteriza pelo aparecimento de áreas ou placas escuras negras de aspecto brilhante que inicialmente se desenvolvem nos pés, nos nós das plantas, mas atinge os entrenós, assumindo o formato de manchas estreitas e alongadas. Estádios R1 até R6. Fusariose. Os sintomas de fusariose incidem com alteração da coloração externa da base do colmo das plantas. Essa base internamente apresenta a medula de coloração rosada a rosa salmão. Essa doença torna-se mais severa à medida que a planta se aproxima da fase de maturação. Nessa fase pode ocorrer esporulação do patógeno na parte externa do tecido afetado, que caracteriza por uma massa de esporo de coloração rosada. Ou seja, conforme a planta vai chegando na maturação, na fase de maturação dela, a doença ela vai se tornando mais severa e fazendo mais mal para a planta. Estádios R1 até R6. E é isso daí, galera. Então, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês a respeito das podridões que ocorrem na espiga. Começar pela diplóide. Bom, os sintomas da podridão branca iniciam na base da espiga, logo após a fecundação, e as bactérias das espigas adquirem a coloração parda. Se a infecção ocorre até 2 semanas após a polinização, pode haver o apodrecimento com evidente crescimento de fungo sobre as espigas de aspecto cotonoso, de cores pardas, cinzentados e esbranquiçados. Bom, as palhas internas enrugam-se e apresentam-se aderidas umas às outras, ou até mesmo aderidas aos grãos. Bom, os piquinídeos pretos dos fungos podem formar-se no sabugo e nos grãos. Os grãos infectados, apresentam-se na cor cinza fosca e marrom, que são conhecidos, pessoal, pelos grãos ardidos. Bom, os esporos do fungo são provenientes dos restos de cultura do milho e das lesões foliares. Nos restos dessas culturas infectadas, quando o clima é úmido e quente, ocorre a liberação de inóculo, sendo disseminado até a espiga por respingo de chuva, pelo vento ou até mesmo pelos insetos. Os esporos também são transportados pela água até a bainha foliar, onde germinam, iniciando a infecção na base das espigas. Os esporos germinam e penetram na palha da espiga. A infecção acontece principalmente 2 a 3 semanas após a polinização, sendo favorecida, pessoal, pela umidade relativa do ar, sendo superior a 90%, e temperaturas entre 28 e 30 graus. O seu estágio de identificação é entre os estágios R5 e R6. Bom, até o momento não há híbridos ou variedades que são resistentes a essa diplóide. A principal medida de controle dessas doenças consiste em evitar a semeadura do milho, onde há presença de restos culturais infectados. O uso de sementes sadias ou tratadas com fungicidas reduz ou elimina o inóculo da semente. A adubação equilibrada mantém a sanidade do colmo, reduzindo a incidência dessa podridão na espiga. Perdão, pessoal. Evitar também o excesso de irrigação no florescimento, ao enchimento dos grãos também, né? Reduz a infecção dos fungos nas espigas. A giberela, acho que é assim que se fala, né? Conhecido como a podridão rosada da ponta da espiga. A giberela se expressa pela presença de mofo rosado que se desenvolve na ponta da espiga, avançando em direção à base. Por isso, os grãos colonizados localizam-se na maioria das vezes na ponta da espiga, mas pode atingir toda a espiga quando a infecção ocorre precocemente, tá?
A palha também pode ser colonizada pelo patógeno e se adere à espiga. Em alguns casos, a podridão rosa ocorre na base das espigas e avança para a ponta, confundindo assim com outras podridões, tá? Grãos isolados de cor rosada também pode ocorrer danos, dando origem, né, aos grãos ardidos. Os estágios de identificação entre os estágios R5 e R6, tá? Bom, ainda não há medidas de controle que são não medidas de controle, ainda não são conhecidos híbridos que são resistentes a essa podridão rosa. Mas entre as medidas que podem ser recomendadas é evitar a semeadura do milho sobre o resto de culturas de cereais de inverno, adubação de acordo com o requerimento nutricional da planta e com os teores de elementos minerais do solo, tá? A partir da sua análise de solo, por isso é recomendado fazer a análise de solo, a adubação, a recomendação da planta antes de realizar a sua plantação. Utilização da densidade populacional das plantas recomendadas e a escolha de híbridos com um bom empalhamento na ponta da espiga, evitando assim o aparecimento da podridão rosada. Temos a fusariose. Bom, a fusariose. Os sintomas ocorrem principalmente na base da espiga, mas pode manifestar-se em grãos isolados ou em grupo de grãos. A distribuição de grãos infectados pode estar relacionada à infecção do fungo pelo canal dos estigmas, ou associada às injúrias que são provocadas por inseto, principalmente por largatas da espiga, pela largata do cartucho, por percevejos ou por outros danos mecânicos. Por isso, pessoal, é necessário o monitoramento e manejo dos insetos pragas na nossa lavoura, pois eles podem provocar o aparecimento de doenças. Sobre os grãos com fusariose, normalmente há micelos e esporos do fungo, sendo esses de cor rosa salmão. Bom, os estágios são entre o R5 e o R6, tá, pessoal? E as mesmas estratégias de controle adotadas para a podridão do como por fusariose devem ser utilizadas no manejo da fusariose da espiga, além de realizar o controle de insetos causadores de injúrias nas espigas também, tá, pessoal? Bom, e a respeito do manejo, do controle dessas doenças? Então, pessoal, é necessário ter, né, algumas práticas de manejo, como eu havia dito, escolher variedades e híbridos que são resistentes, tá, ao aparecimento dessas doenças, conhecer a doença para saber como eu vou intervir, como eu vou controlar. A época, o estágio de desenvolvimento do milho também, tá? Para saber qual é a planta que está atacando, qual que é a doença que está atacando a minha planta. Semear em épocas recomendadas, tá, pessoal? Em épocas recomendadas, qual a época melhor para essa planta que você está escolhendo. Usar sementes que são tratadas com fungicidas, adotar principalmente a rotação de cultura, nunca plantar em cima de restos de culturas que foram já infectadas, tá, pessoal? Aplicar adubos seguindo a sua análise de solo, o que a maioria das doenças falam é que é necessário, né, para evitar a doença, é necessário fazer um bom manejo do solo. Realizar a recomendação de análise do solo, né, a necessidade do solo e da planta, para que ela nasça sadia e que evite o aparecimento dessas doenças, né. Prevenir e controlar os insetos pragas e as plantas daninhas, porque eles também podem ocasionar doença na sua lavoura. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, tá? Agradecemos pela atenção de vocês, algumas referências que foram utilizadas.